Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do RH no Ar. Eu sou o Gui Casagrande, host aqui do podcast, né? E hoje temos um episódio super especial aqui com 3 mulheres super inspiradoras do mercado de people que vão vir conversar com a gente sobre um tema que é super importante. Vamos falar de cultura. Então, para começar, quero começar apresentando aqui minha co-host parceira, Isa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa. Carol, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu, obrigada. Tati, seja muito bem-vinda também. Boa, queria que vocês contassem um pouquinho de quem vocês são, de onde vocês vêm, para o pessoal entender aí como é que tá, quem são as pessoas que estão sentadas aqui com a gente hoje. Quer começar, Isa? Vamos nessa. Bom, então, sou Isabela, trabalho na Acreditas, sou Head de People lá. Há 2 anos e meio trabalho na Acreditas. Anteriormente eu trabalhei por 8 anos numa consultoria de estratégia e gestão. E daí senti a falta de estar nesse mundo, de praticar aquilo que eu falava como consultora. Então, mudei aí do lado para a empresa e estamos nessa. Boa, muito bom, obrigado. Obrigada. E você, Carol? Boa, sou a Carol, sou Head de People da COV, tô lá desde o iniciozinho da empresa. Sou carioca, vocês vão perceber isso. Comecei também em consultoria, consultoria mais focada em recrutamento, lá no iniciozinho, há 10 anos atrás, mas o motivo de vir para o mundo de empresas é querer olhar pessoas como pessoas mesmo, porque na parte ali de consultoria a gente sabe que tem uma visão mais de negócio, que eu não tenho muito esse perfil de crescimento de vendas. E é isso. Boa, obrigado. E você, Tati, conta pra gente de onde você vem. Eu trabalho na Blooming Brands, que é uma empresa de restaurante que tem Outback, Abrat. Tô lá há 6 anos e meio, sou diretora de RH jurídico. E a minha primeira experiência em varejo, porque eu trabalhei quase 20 anos em empresa de tecnologia, também em RH. Diferente das meninas, sempre trabalhei em RH desde o iniciozinho. E agora nesse mundo de varejo com muita gente pra gente cuidar. Boa, muito bom. Primeiro eu quero agradecer de verdade o tempo de vocês, eu sei o quanto tempo é precioso, então vocês escolherem estarem aqui hoje pra gente conversar é muito importante. E pra gente começar a aquecer os nossos motores, gente, eu quero fazer um convite aqui pra gente literalmente tirar o crachá. Então esse meu crachá aqui, ó, tô tirando. Quero todo mundo de verdade, né, contando aí quem vocês são. Sem todo esse rolê corporativo, eu quero entender aí de verdade quem é quem. Então eu vou pendurar meu crachá aqui e a gente começa o nosso papo, pode ser? Vamos embora agora. Bom, conta pra vamos gente. lá. Quem sou eu? Tatiana. Sou paulistana, adoro Rio de Janeiro. Sou solteira sem filhos. Trabalho desde os 17 anos, então minha vida sempre foi muito dedicada ao trabalho, que eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da minha liberdade, então eu viajo muito. Eu faço esporte, eu gosto de ler, eu gosto de conhecer pessoas, que eu acho que tem a conexão com o RH, né? De conhecer gente, se interessar por pessoas, que as pessoas são completamente diferentes e a gente vê isso no dia a dia, tanto no trabalho quanto fora. E é isso. Sou eu, Tatiana. Excelente. E você, Carol, sem crachá? Sou a Carol, sou uma carioca que ama São Paulo. Gosto do Rio só para carnaval e Ano Novo. Sou bem feliz aqui em São Paulo, não tenho vontade de voltar para o Rio. Todo mundo me pergunta isso. Sou uma pessoa completamente apaixonada por sorrisos. Eu acho que a gente entende o mundo pelo sorriso que as pessoas dão. E isso a gente consegue entender tudo que a gente precisa, assim, só olhando os pequenos detalhes da vida, assim. E é muito do que eu faço na minha vida fora do trabalho, nas minhas relações. Vou casada aqui há menos de um mês, então estou super ansiosa. Separou o planejamento do casamento pra mim pra aqui. estar aqui. E acho que é isso, assim. Show de bola, obrigado. Imagina. E você, Muito Isa? bom. Quem é a Isa sem crachá? Sem crachá. Bom, também falando de cidades, né? Também sou daqui de São Paulo, também adoro viajar, então gosto muito de... eu adoro o urbano e tudo o mundo que vem aqui, né? 1001 coisas que a gente pode ver, aprender todos os dias, mas amo também viajar e estar na natureza, e até na natureza dentro da cidade. Então, acho que eu gosto de descobrir aqui em São Paulo mini mundos, assim. Então, gosto de ser uma turista na cidade que eu nasci. Uhum. Gosto muito de dançar, então acho que, assim, né, disso do sorriso, eu acho que o ser humano tem 1000 possibilidades, seja, né, pelo sorriso, pelas histórias, pelas expressões, então adoro dança. E acho que é isso.
Maravilhosa, muito bom, muito bom. Eu começo a perceber, as pessoas que vêm aqui, todo mundo fala que gosta muito de gente. Eu falo, gente, né? Tem que gostar, né? Pra estar onde tá, tem que gostar de gente. E também as pessoas gostam muito de viajar. E eu queria aproveitar, acho que o viajar, o conhecer novos espaços, novas pessoas, tem tudo a ver com essa primeira pergunta que eu quero trazer pra vocês, que é a questão de cultura, né? Quando a gente sai do ambiente que a gente tá acostumado a estar sempre, né? E a gente tá familiarizado, a gente conhece novas pessoas, novos sorrisos, novos espaços, novos estilos de dança, e tudo isso são características super culturais. E pra gente começar a esquentar os motores aqui, eu queria muito ouvir de vocês, esquecendo totalmente, assim, em termos técnicos. Peter Drucker, né? A cultura como estratégia no café da manhã. Não quero isso. Eu queria ouvir de vocês, assim, da maneira mais genuína possível, o que vocês consideram cultura hoje quando a gente fala do ambiente organizacional. Fiquem à vontade aí, se alguém quiser começar contando o que vocês acham. O que é cultura pra vocês, no sentido mais lá no fundo da palavra, assim. O que vocês entendem por cultura? E aí? É disso. Vai, sobrou pra vocês, né? Então, vamos lá. Bom, acho que cultura tem muito a ver com o jeito de ser, né? E acho que é até por isso que tem tanto a ver com as nossas escolhas, né? Então, qual é o jeito de ser desse lugar? Tem a ver comigo, tem a ver com o que eu quero, com o que eu almejo, com os né? Eu ia falar dos meus valores, mas assim, no fundo, com o que eu desejo para esse mundo, né? Então, acho que cultura tem a ver com isso. O jeito de ser, o que é certo, o que não é certo, o que a gente acredita, o que quer construir. É um grande guia e um jeitão também. Então. E para complementar, não é todo mundo que se encaixa numa cultura, né? Então, você gosta ou não gosta, né? Não dá para se adaptar com uma coisa que não está de acordo com o que você acredita. E manter a cultura também é muito difícil se desde dos heads, né, do presidente, não acreditar nisso. Então, a primeira pessoa tem que acreditar para a gente fomentar e todo mundo gostar desse jeito de ser, de como é, para ser feliz no trabalho. Eu falo que a cultura nada mais é a gente ser feliz onde a gente está, né? Acordar e claro que a gente tem, como seres humanos, a gente tem dias bons e ruins, mas a gente tem que estar feliz onde a gente está. Senão, a cultura não é mais o que está servindo para a gente, né? Eu acho que eu falo muito isso lá na COV, né? Se você não tá feliz, sai. Assim, tá tudo bem. A gente sabe todo o nosso porquê. A gente sabe aonde a gente quer chegar, quantos milhares de motoristas a gente pode impactar. Mas se você não entende, ou você tá em outro momento de carreira, tá tudo bem. Super. E a gente precisa lidar com isso, né? Acho que a gente, tá saindo ou não de um mundo de pandemia. E eu acho que se a gente não conseguir olhar para dentro desses 2 anos e meio e falar, e aí, quem eu quero ser? Tá errado, né? A gente precisa fazer isso, assim. Eu acho que a cultura é isso, é essa construção que a gente faz diariamente com tudo que a gente consegue fazer para nossa felicidade, porque só a gente consegue fazer o bem pro outro, né? Então... Posso complementar? Claro, super! E eu acho que você falando da pandemia, pra gente... Eu achei que ia ser muito difícil a gente manter a cultura nesses 2 anos de pandemia, mas eu acho que a gente se fortaleceu mais ainda. A gente tem princípios e crenças que todo mundo acredita, então a gente fez ações e todo mundo acreditou, porque estava todo mundo com medo, né? Então eu acho que a gente ficou mais forte ainda. Claro que muita gente saiu por pensar, né, no que eu quero da vida, né? Até mesmo sair do mundo corporativo, mas eu acho que a gente se fortaleceu mais ainda. E na volta agora que a gente está híbrido, dá para sentir que todo mundo tá bem mesmo, que a cultura tá fortalecida e todo mundo acredita naquilo que a gente quer. Demais. Super, e até, né, vocês estão falando de momentos, a gente viveu, né, pré-pandemia, pós-pandemia, durante a pandemia, empresas que tinham tamanho e cresceram muito, e aí a cultura tá ali, né, tá constante nessa jornada toda. Como é que vocês veem, assim, a construção dessa cultura, de uma cultura forte nas empresas? Como é que vocês lidam com isso por meio de rituais, conversas? Que formas que vocês veem que funcionam para uma criação de uma cultura forte? Sou eu. Pode ir. Bom, eu acho que são nas pequenas ações do dia a dia. Claro que a gente, né, de RH, a gente tem planos para tentar manter isso, mas no dia a dia de como a gente se comporta. Num obrigado como reconhecimento, ou na forma que a gente vai contratar alguém, ou na forma que a gente vai desligar alguém. Então, para mim, é no dia a dia, e a gente ajuda como RH a direcionar os gestores
valores, né, nesse dia a dia, do que fazer no dia a dia, e fazer alguns programas, mas se não for no dia a dia, eu acho que não acontece. Não adianta tá lá na intranet, qual é a missão, visão e valores, e o presidente falar uma vez por mês no que ele acredita. Sim. Então tem que ser todos os dias aquele alimento. E a gente que tem restaurante, então todos os dias, em cada restaurante, então tem uma abertura da loja, tem esse alinhamento do que é a cultura, do que a gente vai fazer hoje. Então tem que ser todo dia, o dia inteiro, né? Não, e Tati, acho que nessa questão de restaurante, o próprio cliente ele já está esperando uma cultura. No momento que eu vou no Outback, eu já imagino o que vai acontecer lá. Então a importância de você ter uma equipe alinhada, né, para fazer essa experiência acontecer, e o cliente, tipo, não, beleza. Eu posso ir no Outback em São Paulo, no Outback no Rio de Janeiro, no Outback em Curitiba, que vai ser tudo igual, vai ser a mesma coisa. E são pessoas que estão super alinhadas para conseguir entregar essa experiência. Exatamente. Então, muito, muito legal, muito bacana. E eu acho que são muitos pequenos detalhes mesmo, né? A gente, quando pensa nesse modelo híbrido, cara, é um emoji no final da frase que muda tudo. Total. E a pessoa entende que aquilo ali não é um feedback construtivo ou um problema. É só vamos fazer junto. Mas coloca um emoji, porque a pessoa entende que ela não tá brava com você, né? Porque a gente fala de pessoas que às vezes são muito novas, que estão dentro do modelo corporativo, talvez como primeira experiência, e falam: como assim ela tá falando assim comigo? E aí você consegue flexibilizar só tendo um pouco de empatia com o próximo, né? Mas, sim, com certeza, rituais, falar mais de uma vez. Comunicação é o outro te entender, né? Não é você só falar. E aí, muito que a gente conversa eu não quero ter o propósito escrito nas paredes, ou o valor lá. O valor é esse, o valor é aquilo. Gente, desculpa, né? Assim, é dia a dia. Não adianta a gente fazer isso, é muito dia a dia. Então... Eu acho que é um pouco que a gente constrói todos os dias. E mostrar vulnerabilidade. Falar, cara, hoje não, assim. E tá tudo bem, né? Vamos ver no dia seguinte fazer diferença, sabe? Acho que é o que mais importa, assim mesmo. Animal. E ter essa confiança entre nós, né? Você falou de vulnerabilidade. Se você tem um time que você pode falar, hoje eu não tô legal, toca essa reunião pra mim, e tem essa parceria, um confia no outro, e aí vai ficando mais forte a relação, né? São relações, né? Exatamente. Total. E falando um pouquinho de crescimento, Isa, eu queria que você trouxesse um pouquinho do desafio da Acreditas. Porque Acreditas também, né? No começo da pandemia era um tamanho, e agora ela tá um tamanho um pouquinho maior, um pouquinho coisa maior. Conta pra gente, assim, como que foi, né? Manter tudo isso, mudar o que precisou mudar. Super desafio. Nossa, é muito... Eu acho que é de empresas que crescem rápido, né? As scale-ups que a gente fala. Eu costumo dizer que é um pouco uma lagarta que vira borboleta, assim. É muito impressionante essa transformação, mas é a mesma. Então, é a mesma lagarta que virou a borboleta, né? O mesmo DNA tá ali, né? Acho que tem muito isso de falar, cuidar de todos os mínimos detalhes do dia a dia. E acho que tem que ser uma coisa muito verdadeira, né? Então, tem uma questão de, na seleção, a gente garantir que a gente está trazendo pessoas, mesmo com volume grande, que já estejam alinhados com essa cultura. Então, que a pessoa escolheu estar lá, ela escolheu estar nesse lugar, e a gente também, né, como empresa, escolheu aquela pessoa por questões não somente técnicas, mas também de fit cultural, e cuidar muito no dia a dia para isso não se perder e estar sempre vivo. Então, tem muita comunicação, muita educação, e muita, na verdade, prática, né? Então, como tudo que a gente faz, como gestão, está refletindo essa prática. É um trabalho constante que a gente um pouco não baixa a guarda, assim, tá sempre ali trabalhando e olhando. E tanto com quem está chegando e está crescendo, quanto novos negócios, que também começam, né, como um ecossistema, assim, a empresa, novos negócios que vão surgindo, a gente também cuidando disso, cuidando muito dessa liderança e a gente se cuidando. Acho que esse é mais importante, assim. É isso. Então, tô aqui nesse papel, mas eu, de fato, tô cuidando dessa cultura com esses valores, esse jeito de fazer funciona, e até, assim, um pouco de algumas pequenas transformações que podem acontecer no como fazer. Mas o jeitão, né, essa coisa da cultura com jeitão é o mesmo. Então, como celebrar no virtual, como celebrar no presencial? Muda, mas o celebrar é o mesmo. Agora. Exato. Como cuidar do cliente também. Acho que isso é uma coisa super importante. Como é que cuida de um cliente de um negócio, de outro negócio, no físico, no digital. E assim vai, mas é um cuidado diário.
Boa, boa. E você trouxe um ponto, primeiro eu adorei o jeitão. Eu acho que a gente pode chamar fit cultural de jeitão daqui pra frente, porque eu acho que é super isso. Né? Mas você trouxe a questão do fit cultural e que esse processo de análise já começa lá na hora que a gente tá conversando a primeira vez com o candidato e tudo mais. E eu queria muito saber de vocês o que de fato é esse fit cultural, né? Porque falar sobre ele é algo muito subjetivo, o fit cultural. E eu acredito que aqui são realidades totalmente diferentes de fit culturais com base no que a empresa espera, onde a empresa quer chegar, quais são os objetivos e tudo mais. Então eu queria ouvir de vocês, assim, como que é esse processo de entender que aquele candidato tem o fit para trabalhar na companhia. O que vocês levam em consideração para trazer isso e para decidir se aquele candidato vai ou não continuar num processo, por exemplo? Quer contar aí, Tati? Claro. A gente fica se olhando, quem que vai falar, né? Né? Fiquei agora. Não é uma coisa simples, eu acho, porque na entrevista você pode até conversar com alguém que ela não está num bom dia, né? Então no processo de trazer alguém, além de testes, né, pra gente que tem um número muito grande de pessoas, né? Que ainda mais em restaurante, porque a gente tem duas coisas, né? Escritório e o restaurante. O volume também é muito diferente, né? São 12 mil pessoas nos restaurantes e a rotatividade é maior. Então, a gente faz testes e a conversa, não só com uma pessoa. Então, a conversa sobre a vida da pessoa, não é o técnico, né? No restaurante, o técnico é o menos importante, porque a gente ensina como fazer, como trabalhar na cozinha, como trabalhar no salão. Então, é o que ela quer e como ela se porta na vida, até de respeito às pessoas, etc. E no escritório, aí tem um número maior de entrevistas justamente para a pessoa conhecer a gente e a gente conhecer a pessoa. Super. E entender, será que o técnico que não é tão forte vale a pena porque essa pessoa tem tudo a ver com a gente? E o tudo a ver com a gente, eu acho que são perguntas de dia a dia mesmo, tanto no comportamento pessoal como lidar com gente, né? Mas não é uma fórmula fácil, não. A gente erra e a pessoa também se engana. Sim. Acha que vai para uma cultura que ela gosta, então errar tá tudo bem. Uhum. Mas nas conversas genuínas que a gente entende se a pessoa tem esse jeitão. Eu acho que sim, é importante você ter minimamente, né? Vou seguir um roteiro para conseguir entender da mesma possibilidade para todos os candidatos dentro daquilo ali. Mas, isso é detalhe, assim, não tem nenhuma dúvida disso. A gente tem muito uma cultura de entender, cara, por que a pessoa tá ali? Assim, o que ela quer, né, para a vida dela. E eu tento, pelo menos, sempre passar toda a verdade que eu tenho dentro de mim do que eu acredito, assim. Uma coisa que sempre foi muito certa na minha carreira é que eu não trabalho se eu não acredito. Ponto, assim. Não tem dinheiro que pague, tem conta para pagar, obviamente, né? A gente aqui não tá vivendo em outro mundo, claro, o boleto chega. Mas eu sempre tive essa questão muito forte dentro de mim. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu preciso estar num lugar que consiga me proporcionar isso para ajudar mais e mais pessoas, assim. E aí, eu tenho uma pergunta, eu tenho até tatuado essa pergunta, que é: por que você acorda todos os dias? E eu acho que isso é o que baseia qualquer processo seletivo, assim. Desde um estagiário até um diretor de qualquer unidade de negócio, assim. As pessoas precisam entender por que elas estão ali. E as pessoas não esperam essa pergunta, né? E aí é super engraçado que muitas pessoas, eu pergunto, e aí elas falam a pergunta em voz alta. E aquilo ali a pessoa desmonta. Quando ela desmonta, você fala: a pessoa tem a cultura. Ou a pessoa não tem a cultura. E aí você começa a construir por aquilo ali, dela entender. A pessoa não me perguntou da qual faculdade eu vim. Exato. Ou me fala todas as experiências. Cara, eu não imprimo currículo, assim, eu não faço a mínima ideia de onde as pessoas vêm, sabe? Porque vai que não é relevante a experiência XY. Ela quer me contar só a Z e a H. Vai lá, cara, me conta. Então, acho que isso faz a gente mostrar qual é a cultura que a gente acredita, assim. Pessoas serem pessoas. Então, acho que é o mais importante, assim, dentro do negócio. A pergunta de milhões, né? Essa pergunta aí, a pessoa... Ela repete pra ganhar tempo, ela, né? Por que eu acordo? E aí você vê que as pessoas do lado... por isso. Aí você fica... Não, na verdade não é mais. Nunca pensei nisso, Nunca pensou né? nisso. Então é bem boa fazer essa pergunta, assim. Legal. Eu acho ela ótima. Legal. Super. E o jeitão da Creenza? Fala aí. Eu acho que é muito, muito bom. Na isso já diz muito, já né? diz muito, né? Acho que a gente, na Acreditas, tem um jeito de ser também que tem muitas entrevistas, né? Então, acho que muita gente conversa, tem uma
um cuidado de ser bastante colegiado, né, as decisões, assim. E acho que tem um olhar, né, quando a gente fala, eu achei incrível quando você fala, putz, não olha o currículo, acho que tem isso do viés, né, então a gente toma muito cuidado com o viés que pode existir. E então, ajudar as pessoas a, putz, pensarem sobre isso, entenderem se elas estão tendo ou não estão tendo, que ajuda muito a poder selecionar um grupo que realmente a gente fala, né, quando fala de diversidade, até tem uma questão que é diversidade do jeito de pensar também, da formação, da onde vem. Então, que um grupo diverso trabalhando junto vai ter muita criatividade, tal. Tem sempre tem um fundo, assim, desse jeito nas conversas, tomando cuidado com esses vieses, o que pode a gente estar inferindo, né, sobre o outro. Mas acho que eu fico pensando também do depois, né, Gui? Então, a pessoa foi, né, a gente está construindo ali um time, a pessoa entra, e aí, né, depois, né, pode acertar, pode errar, como é que está sendo? Ou, às vezes, é só uma adaptação. Como é que vocês entendem isso de feedback? Que acho que quando a gente pensa em cultura brasileira, nem sempre é algo tão natural, né, de ser super transparente, e tem formas e formas que, dependendo de onde a pessoa vem, ela fica confortável ou não. Como é que vocês veem o feedback também pós a pessoa já fazer parte aí da organização? Tem hora certa para dar esse feedback? Eu acho que não tem hora certa. Claro que você tem que ter o tempo de adaptação, né? Mas se de repente você vê que as coisas não estão indo bem, então tem que chamar para conversar antes. E no processo de entrevista, eu acho que o mais transparente possível que a gente pode ser, como que é o trabalho, como que é a empresa, o mais transparente é melhor para a pessoa escolher o lugar certo para ela. E no pós... Eu sempre faço, depois de 3 meses, bate-papos entre a RH e a pessoa para saber como que ela está se sentindo. E também com o gestor, né? Para saber como que ele está vendo o processo da pessoa. Então, eu acho que é 1 a 1. Não dá para a gente ter um prazo. 3 meses eu vou falar com essa pessoa. A gente acompanha a cada dia. E eu acho que aí o RH também tem um papel super importante, porque às vezes o gestor não tá ligado nisso, né? Se a pessoa não está se adaptando, ou será que ela tá nessa fase porque está com algum problema pessoal. O gestor talvez não pensa nisso. Então, a gente ajuda ele a entender. Porque pode ser, ainda mais contratado na pandemia, né? Que a gente contratou muita gente. Não conhece a pessoa pessoalmente, não sabe o que ela está passando. O gestor também está com dificuldade porque ele nunca trabalhou híbrido. Total. Então, eu acho que é um trabalho muito legal nosso de RH, de pessoas, de entender pessoa a pessoa, porque somos todos diferentes. E no processo também de formação de uma equipe, de que perfil que a gente traz, porque tem o fit cultural, tem o jeitão, mas tem uma equipe de 20 pessoas, que perfil será que vai se adaptar ali, que está faltando, né, para ser homogêneo e ser um grupo melhor. E pode ter um impacto no grupo inteiro, né, porque a gente pode trazer um perfil que está faltando, as pessoas se sentem um pouco incomodadas. Aí vai conversa de novo, e conversa em grupo, com o gestor. Então, eu acho que a gente, como RH, consegue direcionar isso e fica muito legal. E eu acho que a gente, como RH, também tem um outro trabalho, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo agora, que todo mundo quer tudo para ontem. Total. Que é alinhar a ansiedade, assim, do tipo... Não, mas amanhã a pessoa tem que estar performando já. Como não? Assim, não é possível que não. Então, a gente tem um trabalho também por trás dos bastidores, né? Deixa a pessoa se ambientar. Vamos lá, vamos entender, vamos escutar ela, não é só a gente, né? Não tem só o nosso lado. O que a gente também, ainda mais numa empresa, a COV também foi muito isso, né? Pré-pandemia, 200 pessoas. Corta a cena, 1.200. E aí, como que você faz? Crescimento muito acelerado. Vamos lá entender, vamos dar um tempo também da pessoa se adaptar. A gente está mudando muito o processo, então como que a gente faz também para a pessoa entender que a gente também está construindo algo novo, né? Porque, ainda mais quando a gente fala de pessoas, às vezes, que vêm de um mundo mais tradicional para o mundo de startup, ela não está acostumada que a pessoa de RH converse com ela de igual para igual. Porque ela está acostumada com uma empresa que tem a diferença muito grande ali, né? Então, também é uma adaptação para ela. Mas eu posso falar tudo? Mas eu posso te dar um feedback? Pode, Sim, assim, você por favor. deve, na verdade. Então, acho que todo esse trabalho é muito importante da gente também conseguir ajudar essas pessoas a se sentirem parte, para daí, sim, a gente conseguir avaliar se ela realmente está certa ou não no lugar, né? Só que tudo isso são 30 dias. Pra gente, de fato, conseguir ali ajudar, né? Até o lugar que ela precisa estar. Mas acho que é isso.
E quando você fala da gente falar com as pessoas, tem gente, mesmo que a gente fale que a cultura é aberta, que não se sente à vontade em falar. Com certeza. Então, sempre no grupo de RH, então, com quem qual a pessoa de RH certa para falar com aquela pessoa, e também eu faço algumas pesquisas, como fala aqui, confidenciais. Porque aí sim, às vezes, a pessoa fala mais do que pessoalmente porque não se sente confortável. Talvez não só porque ela não confia na empresa, porque ela tem dificuldade porque nunca fez isso, né? Porque não era uma coisa normal, novo. talvez, é novo para ela. Isso. Eu acho que uma coisa que até, desde o processo seletivo na entrevista, até nesse momento já, ler o seu cenário. Assim, então, você está falando de pessoas que são de áreas mais fechadas, vai numa voz mais calma. Eu tô indo lá na manutenção conversar com a galera que tá na linha de frente. Não tem por que eu ir toda arrumada. Vamos falar aqui de igual para igual? Eu acho que você ler esse cenário para a pessoa conseguir ficar confortável é o mínimo. Acho que qualquer liderança, né? Acho que cultura é muito mais do que RH, né? Cultura tá dentro de qualquer pessoa, assim. Então, o quanto a gente consegue ler o ambiente que a gente tá para proporcionar que aquela pessoa consiga dar o melhor dela. Total. Então, acho que também é muito nosso dever fazer isso, assim. Boa. Símbolos, né? Acho que Sim. isso que você está trazendo é muito essa questão de você conseguir se colocar de igual para igual, de frente a frente com a pessoa e tal. Então, incrível. E eu justamente queria... Acho que vocês trouxeram um ponto muito bacana aqui, tem super a ver com o que tem aqui no meu roteiro, por acaso. Então, estamos alinhados, que é a questão de qualidade de vida. Vocês trouxeram um ponto, né? Tem que respeitar o tempo dessa pessoa. E muitas vezes também essa pessoa tá, meu Deus, eu tenho que entregar. Porque eu acabei de chegar, fui contratado, meu Deus, eu preciso, né, mostrar resultado. É importante. Às vezes um líder que chegou e aí há uma grande expectativa e ele mesmo se cobra demais e tal. Então existe essa questão. E como equilibrar tudo isso? Né? Porque nesse novo momento a gente não vê as pessoas talvez com a mesma frequência que a gente veria num mundo passado, né, num mundo distante passado. Então como a gente consegue equilibrar essa qualidade de vida pessoal e profissional? Se é que dá pra fazer essa divisão. Eu acho que já não dá mais, né? Já não existe mais, eu na minha vida pessoal eu sou o Guilherme assim e na minha vida profissional eu sou o Guilherme assado. Não sou. Eu sou o Guilherme em todos os lugares. Né? Como conseguir equilibrar tudo isso nesse cenário diferente que a gente vive hoje? Eu concordo plenamente, somos uma pessoa, né, não tem como dividir, né, eu sou a Tatiana aqui, sou a Tatiana na praia, sou a Tatiana no restaurante, é a mesma coisa, né. Claro que às vezes no trabalho a gente tem que ser mais incisivo com algumas coisas, porque tem muita meta para atingir, mas somos a mesma pessoa. O que eu falo, eu penso por mim, eu gosto de tirar férias, eu gosto de sair, eu gosto de ficar em casa e não fazer nada, eu preciso cuidar de mim para eu ficar mais velha com saúde, né? E a minha cabeça, minha saúde mental esteja boa. Então, com isso, eu tenho até uma gerência que chama gerência de felicidade, pra gente fomentar isso. Tem que tirar férias, tá estressado? Fala com o seu chefe, fala com o RH, como que eu posso te ajudar, como que eu tenho ferramentas de você falar com um psicólogo pra isso. Então, eu quero que todo mundo seja feliz. E ser feliz é cuidar de você mesmo. Tem o autocuidado, a gente fala muito de autoconhecimento, como que você se conhece para saber os seus gatilhos, ou a hora de você dar uma acalmada. E é 1 a 1 também. Quando a gente percebe que tem alguém que precisa de um cuidado, conversa, sai de férias, tira uma licença remunerada. Porque também isso não é comum, não era comum ainda a gente falar da saúde emocional das pessoas, né? Desse equilíbrio. Então, então a gente tem que chamar e ajudar as pessoas a pensarem nisso. E eu penso muito em mim mesmo, né? Porque na pandemia teve um período que eu quase surtei. Eu falei, não, peraí, deixa eu respirar, deixa eu me tratar, porque eu preciso estar bem, eu quero ser feliz, eu acredito nas coisas que eu, como RH e empresa, estamos fazendo. Então, se eu quero me cuidar, acho que eu tenho que cuidar dessas 12 mil famílias que a gente tem. Sou muita gente. Eu acho que tem um ponto muito importante que é... Se a gente não consegue olhar pra gente, a gente não consegue olhar pra ninguém. Porque tá na nossa cara, né? A gente é uma única pessoa, assim. Então, se eu chego brava, as pessoas falam... Ih, a Carol não tá bem hoje. E tá tudo bem. Não tô bem. E durante o dia isso pode mudar e vambora, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue aprender e que se não conseguiu ainda precisa. Vai fazer um exercício, assim, medita. Olha pro lado e seja grato pela vida que você tem.
Eu acho que são pequenas coisas, assim. Ano passado eu bati muito nessa tecla, que tem um negócio que é muito difícil de fazer, que ninguém faz. Aí todo mundo sempre me olhava assim, eu falava, respira. E aí você falava, calma, assim, vai dar certo. Teve esse clichê, né, do calma, tá tudo bem, não, mas era muito mais além do que esse clichê, né, da internet, assim, mas vamos lá, não dá, assim, se você ficar só pensando em entrega, você não vai entregar, porque você vai se cobrar de uma forma que não dá, assim, então eu acho que a gente conseguir olhar pro lado, dar valor pra nossa vida, conseguir entender que, a gente não é o último problema do mundo, tem pessoas que têm muito problema pior do que o seu, então vamos lá agradecer, vamos olhar um pouquinho pra dentro, assim. Então, acho que é um pouco do que a gente faz e que precisa ser verdade, né? Não adianta falar tudo isso e eu sou uma completamente louca que não faz exercício, não sou grata, porque aí a pessoa olha e fala, tá bom, mais uma pessoa falando um texto bonito para um podcast. E eu acho que não tem nada a ver com o que eu acredito, assim, pra minha vida e pro que a gente consegue impulsionar as pessoas que estão perto da gente, né? E você sabe, Carol, a gente fez uma campanha até ano passado, que parece clichê, mas não é. Tá tudo bem, não tá bem. Uhum. As pessoas, elas se sentiram muito gratas por a gente fazer isso. Sim. Porque assim, é mesmo, tá tudo bem, eu não estar bem, é normal. E foi engraçado a reação das pessoas. Eu achei que ia ser uma coisa normal, mas não, a reação foi muito legal, porque todo mundo falou assim, que bom, então eu tô me sentindo melhor por poder ser eu mesma, de não estar bem nesse momento todo, enfim. Sim. Super, e acho que a pandemia, acho que não tinha muito, assim, era um momento muito difícil para o coletivo, né? Uhum. E a gente, como liderança, sendo espelho também pro time, né? Então, não adianta, né, a gente ser brilhante e estar cronicamente doente por não se cuidar, né? Uhum. Se tem a opção de cuidado, né? Então, acho que tem, né, muito um autocuidado, um cuidado, também um olhar atento pro outro, que é sutil mesmo, é isso, de olhar pro lado e pegar, né, fazer campanhas coletivas. Acho que é curioso o que vocês estão dizendo, que tem ações que são bem micro e do indivíduo, né, como a área de people, e ações que são coletivas, né, quase que eu brinco, né, ações de governo, assim, para um monte de gente. Então, acho que tem esse olhar, né, no indivíduo coletivo também super interessante aí, que tem muito a ver com qualidade de vida, né. Super, super. Não, e eu queria continuar nesse papo de qualidade de vida. A gente falou muito do grupo como um todo. Mas acho que pro líder também é um super desafio, né? Porque a questão da pressão e etc. Papo de liderança, assim, vocês nas figuras de líderes. Como vocês enxergam essa questão de conseguir equilibrar esse mundo? É diferente? Porque além, é muito o que a Tati trouxe de eu preciso preocupar com todo mundo. Mas, cara, eu não posso deixar o meu pratinho aqui cair. Porque se o meu pratinho cair, problemão, né? Como entender que o pratinho tá caindo, sabe? Acho que essa é a questão. Como que você percebe? Porque acho que gostar de gente também é perigoso no sentido de a gente faz tudo que dá pra fazer pelas pessoas. Mas quando entender que o pratinho tá bambeando e que precisa dar uma rodadinha de novo nele, assim, que queria ouvir de vocês. Aí é aquela hora que vem a música bonita e triste pra gente falar, assim. Eu acho que é o lance de quando você assume que sim, eu sou vulnerável, sim, eu vou me olhar e sim, eu não vou ter medo de assumir quando o prato tá caindo. A gente sabe, gente. Assim, a gente se conhece desde que o nosso corpo, né, entrou na terra. Então, eu acho que é muita gente fazer esse exercício diário. Aí, querendo ou não, né, voltando pro mundo de RH, eu acho que a cultura da empresa faz as pessoas se sentirem bem, independente do cargo, da posição delas, de conseguir levantar a mão e falar, tipo, lá vem essa mulher fraca. Porque a gente ainda vive essa situação de ser mulher dentro desse meio, né? Então, eu acho que é toda a construção que a gente consegue fazer ali diariamente para que, de fato, a gente faça isso. Eu percebo muito comigo, assim, quando eu começo a não olhar pro lado. Que eu chego no trabalho e quero só trabalhar. Aí eu falo, peraí. Não é pra isso que eu tô acordando todo dia. Vamos lá descer e ver como que tá acontecendo. Aí você começa a ver os sorrisinhos, aí você fala, é disso que eu precisava, sabe? Animal. Então acho que é um pouco disso, assim. Para mim, eu acho que a gente tem um papel como líder, né, de empresa, eu acho que é um pouquinho diferente, sim. Ou eu me cobro demais, sei lá, mas porque a gente quer fazer com que as pessoas estejam bem
E para isso a gente tem que estar bem. Então, eu percebo quando eu não estou bem nas minhas reações, né? Quando eu começo a fazer algumas reações que não são legais, que os outros percebem antes de mim, aí tem algum problema. Então, eu acho que é o papel do líder, ele é um pouco mais delicado, porque a gente tem que se perceber mais. Por isso que a gente é líder, né? Porque a gente tem esse perfil, ou essa experiência, sei lá. Tem que se perceber para não deixar o prato cair, ou se cair, deixar tudo alinhado com as pessoas que trabalham com você, que você não tá legal, vai cair o prato, me ajuda. Mas eu acho que é mais delicado, sim. Como que a gente vai se perceber para que a gente perceba o outro também e consiga ter essa qualidade de vida melhor, né? Boa. Super. Isso o outro vai perceber. O outro sempre percebe, né? Sempre. Então, A gente é muito forte, né? Ninguém tá vendo que eu tô completamente... é não é muito assim. bom. E acho que também é bom que o outro percebe, quer dizer que a gente é humano e verdadeiro, né? Então, estamos ali. E daí, né, fala-se muito de vulnerabilidade e acho que não é uma coisa simples de se entender na prática. Mas, no fundo, quando você põe o que está acontecendo, putz, isso aqui não tá legal por esse motivo, e você fala, outro entende, né? Você põe em palavras e a pessoa entende e tá junto. Se o time tem isso de cultura forte, é um grande grupo trabalhando junto. Então, sim, tem papéis, né? Então, a liderança... E, no fundo, a liderança tem muitos papéis, né? Então, o que eu tenho que fazer agora e o que prato que vai cair? Putz, sou eu como, sei lá, um mediador aqui, como um educador, como alguém que tem que ser super executor, que vai ter que criar alguma coisa, desenhar alguma coisa. Qual que é o papel ali? E se você não vai conseguir por algum motivo, putz, trazer o time para perto, né? E colocar, que as pessoas vão perceber. Vão. Um dos valores que a gente tem na Acreditas, né, é o radicalmente honestos. E acho que todo mundo vive muito bem, assim. Sim. Quando eu cheguei e que eu fui familiarizado com esse contexto, eu falei, beleza. Vamos falar que todo mundo vai falar o que tá acontecendo. E, de fato, as pessoas falam o que estão acontecendo, assim. Pelo menos no meu time, as pessoas que eu tenho vivência hoje, a gente consegue dividir muito bem e ser vulnerável, sabe? Tipo, gente, tá difícil, sabe? E em situações muito grandes, e de fato, óbvio que você vai ficar vulnerável, em situações, tipo, cara, hoje não tá tudo bem, sabe, gente? Vou ficar aqui mais de boa, mais quietinho. Se alguém conseguir me dar uma mão aqui, beleza. E eu acho que é também permitir que isso aconteça, né? E a gente tem um pouco dessa vivência, dessa permissão. Né? Você me fez lembrar de isso de ser vulnerável, com ser radicalmente honestos e sinceros, que é o valor. Por um lado, putz, quando a gente fala de qualidade de vida, eu acho que é um equilíbrio difícil, porque às vezes a pessoa está numa situação, seja liderança ou não, que ainda está tão difícil. Então, tem alguma questão que às vezes nem tem a ver com a empresa, putz, externo ali, que está muito difícil e que ainda é uma ferida. Então, para ela colocar aquilo, talvez não seja fácil. Talvez venha o vulnerável e o que está acontecendo venha depois, quando já está mais cicatriz. Então, assim, agora que está mais cicatriz, consigo trazer aqui para o grupo. Então, acho que a gente também, como liderança, saber ler. Às vezes tem coisa que a gente pega e fala, tem alguma coisa nesse time, pensando em qualidade de vida, que não está legal, eu não sei direito o que é, e às vezes não vem na hora. Mas vem depois. Acho que a gente vai desenvolvendo, estou percebendo que tem algo aqui que eu tenho que conseguir trazer, né? Que eu ajudo para, sei lá, isso cicatrizando de alguma forma. E às vezes tem alguma coisa acontecendo no grupo que seja ou da empresa, ou pressão, ou da gente ou mesmo. Que fala assim, então alguma coisa tá errada, deixa eu ver o que a gente pode mudar. Então, observar essas reações das pessoas ajuda a gente a acertar o rumo, né? Porque a gente erra, né? Então, como que a gente vai acertar isso? E o feedback deles ajuda a gente a acertar, né? Super, com certeza. Super. Ter essa cultura aberta e permitir também que venha, Sim. né, pra gente. E ainda mais num caso, né, como de todo mundo aqui, de que a gente tá construindo a cultura ao passar do tempo. E a cultura é viva, né, gente? Então, assim, hoje tá assim, amanhã talvez não esteja mais, porque vai ter o dobro de pessoas, ou vai ter um M&A com mais 4, 5 empresas que não acreditam que isso vem acontecendo com uma certa frequência. Então, assim, você vai chegando gente de outras culturas, e como essa cultura vai entrar na nossa, como que isso tudo essa mágica vai acontecer. Então... E a cultura de gerações é muito diferente. Né? Sim. Então, a gente tem todas as gerações, então ainda tem um desconforto, porque a gente não sabe lidar com a reação do outro, né? Então, o Baby Boomers não consegue entender algumas coisas da geração Z. Então, tem isso também que a gente tem que observar, né? A forma de falar e um entender o outro, né? Muito bom. E eu acho que a gente estava falando qualidade de vida, entrega, queria ir para esse lado do performance e como se fosse possível existir uma coisa sem a outra, como é que vocês veem? Acho que
né, você foi trazendo, putz, a pessoa ela vai trabalhar num restaurante, tem alguma coisa que tá nela ali do servir que vai ser importante para a performance daquele restaurante. E assim vai. Como é que vocês veem isso dessa criação de uma cultura de performance, onde as pessoas se sentem confortáveis, estão onde deveriam estar? Como é que é essa equação toda? Eu acho que para a gente tem que estar claro qual é o objetivo da empresa. Somos uma empresa de pessoas que cuidam de pessoas, mas a gente tem que ter lucro. Então tem que estar claro para todo mundo qual é o objetivo financeiro. E então a gente tem uma cultura de falar o que a gente. Quais são os objetivos da companhia, ter isso dentro dos objetivos de todo mundo. E claro que tem adaptação de meta, né? Né, as coisas mudam, mas eu acho que tem que estar claro para todo mundo o que é e acompanhar, né? Acompanhar como está indo o projeto. Dentro do escritório, a gente trabalha muito em projetos cross, com todas as áreas, e a gente sempre tem que dar o status de como que tá. Tá indo bem, não tá? Estamos atingindo o resultado, não estamos? E as pessoas têm que sentir owners, né, donas desse projeto e saber qual a razão desse projeto existir. Se esse projeto vai dar o quanto de dinheiro, o quanto vai impactar no resultado da companhia. Então, acho que tem que ser, o que a gente falou no começo, comunicar, e isso vai também nos resultados que a companhia espera. Eu acho que a gente precisa falar a língua das pessoas. Elas precisam saber por que elas estão fazendo aquilo. Não adianta falar, eu tenho que atingir X. Maneiro. Vou continuar aqui fazendo alguma coisa, né? Então, acho que a gente falar a mesma língua, deixar claro e explicar o porquê, a pessoa entende e fala, eu vou fazer. Mas eu vou. Porque agora eu tô entendendo o porquê de eu estar fazendo isso e o quanto eu vou impactar, né? Então, se eu faço isso aqui bem feito, demorando menos tempo, eu vou conseguir falar com mais motoristas e vou conseguir ajudar, então, outras pessoas. Maneiro, legal. Porque eu sei que o meu vizinho, quando alugou o carro aqui, ele realmente, tinha necessidade de falar comigo muito rápido. Então, eu vou fazer de tudo para conseguir atender ele o mais rápido possível. Então, acho que esse entender o porquê, a meta vira rotina. Né? Então, acho que é a clareza do negócio. Né? E eu acho que em algumas posições que são mais operacionais, sei lá, até folha de pagamento, contabilidade, como ele entender que aquele processo é essencial para a gente continuar a empresa rodando, né? Isso. Folha de pagamento, se eu não pagar funcionário, acaba a empresa. Sim. TI, se cair o link da internet, cliente não paga. Como que faz? Então, todo mundo entender o porquê que ele está fazendo aquilo, né? É exatamente isso. Eu acho que ele trazer esse exemplo, né? Olha, a sua folha não paga corretamente, significa a infelicidade da pessoa que está ali. A tecnologia, se você não faz assim, é falar o exemplo da vida da pessoa, assim, né? E a pessoa fica tipo, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí você fica, é isso, garoto? Vambora então, sabe? Então, acho que as áreas indiretas, a gente tem até essa preocupação muito maior de conseguir falar para eles entenderem e se sentirem parte do negócio, né? Boa. Gente, e falando nisso, assim, a questão da flexibilidade nesse processo, né? Porque hoje, antes tínhamos todo mundo dentro do escritório, beleza. Vai funcionar assim, é desse jeito que funciona, beleza. Agora a gente tem gente espalhada em todos os lugares, a gente tem pessoas um dia no escritório, um dia não, um dia sim, um dia todo mundo combina pra ir almoçar e almoça e se vê e se conhece e se abraça. Eu achava que você era mais alto, eu achava que você era mais baixo. Né? É a clássica agora. Nossa, imaginava você totalmente diferente do que você era, gente. Mas me conta aquele fundo, e o seu cachorro? As pessoas estão dentro, literalmente, da nossa casa. Então, é muito importante falar disso. E eu queria muito entender como que vocês enxergam isso em termos de impacto na cultura. O quanto essa flexibilidade vem impactando o modelo de trabalhar. Essa é muito difícil. É profunda, né? Deixa eu pensar. Bom, a gente não tinha cultura de trabalhar remoto antes, né? Quer dizer, restaurante, obviamente, todos têm que ir, senão o restaurante não abre. Mas de escritório, que acho que aí dá para falar um pouco mais de flexibilidade. Infelizmente, restaurante não tem como ser flexível, né? A cozinha tem que estar lá para preparar o prato para o cliente e assim vai. Mas no escritório a gente não tinha essa cultura de trabalhar remoto. Não era bem visto, era assim, se você não tá, é porque, né, não tá trabalhando. E na pandemia tudo mudou, porque
tudo foi entregue, né? Então, com o caos que estava acontecendo, tudo foi entregue. Então, tinha aquela dúvida, a gente vai ser flexível ou não, mas meados da pandemia, a gente viu que sim, dá para dar resultado, a gente consegue se integrar. E na volta que a gente está híbrido, então a gente tem uma regrinha só, que é uma vez na semana que você tem que ir no escritório, salvo exceções que moram em outros estados ou países, para justamente ter a cultura mais forte, porque eu acho que ficar 100% remoto, na minha visão, a gente vai perdendo um pouquinho o contato físico, e o contato físico faz a gente perder esse contato humano, Sim. que a gente, na nossa cultura, é super importante. Total. Então, o cafezinho, bater um papo sobre a vida, porque a gente abre um call remoto, fala, oi, tudo bem, como foi o fim de semana? E vamos trabalhar. No escritório vai ter o café, então agora a gente tem que ter happy hour para a gente fomentar esse contato entre as pessoas, mas a flexibilidade é essencial. Eu, particularmente, preciso da flexibilidade, eu não vou trabalhar presencial todos os dias mais, então a minha vida, Tatiana, é assim, e eu acho que para a maioria das pessoas, quando a gente faz pesquisa, se você quer trabalhar, até quando a gente contrata, presencial, ninguém quer trabalhar 100% presencial, porque a qualidade de vida mudou muito, né? A gente se acostumou com outras coisas. Então, a gente é flexível nisso. E um exemplo só que a gente teve, antes da pandemia, um funcionário de uma área conseguiu um mestrado na Europa e perguntou se a gente podia ele trabalhar remoto lá da Europa. A gente falou, bom, vamos tentar, né? E deu super certo. Ele ficou 1 ano e meio trabalhando de lá, fazendo mestrado. Ele se adaptou com o fuso horário, porque ele tinha que se adaptar com a gente, e funcionou. Então, foi um exemplo que em alguns casos, se isso acontecer, dá pra gente liberar e fazer. Mas a flexibilidade é importante. Até de horário, né? Não precisa chegar às 9, sair às 6. Entrega o projeto. Entregou o projeto, não importa a hora que você trabalha. E a gente fala de flexibilidade e o que isso tem a ver com o RH, né? Com a área de pessoas. Como é que você vê isso? Eu acho que a gente, como RH, que gosta de gente e vê esse feedback, quer ver como que as pessoas estão bem, a gente tem o papel de mostrar também para os gestores, presidente, o motivo e a razão de dar certo, né? Por que está dando certo esse trabalho flexível? A gente não está atingindo o resultado? As pessoas estão mais felizes trabalhando assim, né? Fazendo essa vida pessoal e profissional melhor para eles. Então, acho que o nosso papel é transformar esse trabalho remoto, flexível, em resultado. Porque, né, a gente está falando de empresa, a gente tem que ter lucro e mostrar para a diretoria qual é o resultado disso benéfico. Claro que é difícil mensurar, mas tem que bater sempre nessa tecla, porque algumas organizações entendem que talvez isso não funcione, que a pessoa fique em casa sem fazer nada. Não, dá resultado porque o projeto tem que ser atingido. Então, a gente de RH tem que entender, acreditar e transformar isso em resultado de acordo com a cultura da empresa. Super. Mas acho também que é importante a gente até ver as pessoas que precisam estar, né? Na unidade o tempo todo, assim. E aí a gente consegue ver, até dentro desse modelo flexível, que quando as pessoas que estão em casa vão para o escritório, elas conseguem estar mais próximas do gestor. Elas têm um desenvolvimento que elas falam, pô, me ajuda aqui rapidinho? Porque não tem que agendar uma call, né? Pra conseguir falar com ele. Então, eu acho que ter esse modelo também de estar ali e conseguir fazer o negócio funcionar é muito mais dinâmico também. Então, eu acho que é importante, sim, ter todo lado flexível, mas eu acho que quando a gente vai também pro escritório, a gente consegue otimizar e agilizar e entender cada vez mais do negócio de uma forma mais leve e não só na teoria de uma câmera, assim. Então, acho que é importante ter esses dois mundos, né? Somos pessoas que gostamos de abraço. Total. Eu ia falar justamente isso. É legal estar. Sim. Né? É importante estar. Tipo, eu tenho 10 meses de Creditas. E, gente, assim, que legal você ver a pessoa, você sabe trocar ideia, você ter olho no olho, você entender um pouco mais o contexto dessa pessoa. É diferente a conexão. Parece que ali na telinha, no 2D que a gente tem na tela aqui, não vai entregar isso. Então é gostoso, tá? Eu moro em Santa Catarina, acredito em São Paulo, a minha área fica em São Paulo, e eu tô aqui há 15 dias, sabe? Trocando com a galera, porque eu falei, cara, isso é importante. Eu tô conhecendo as pessoas, eu tô trocando com as pessoas, eu tô entendendo contexto, é totalmente diferente, velocidade. Então, assim, vai um pouquinho no escritório. Vamos ver E eu acho isso. que até esses pequenos detalhes, né? Nossa, você é alto, né? É isso. Tipo, como que foi isso na entrevista que eu nunca reparei esse negócio? Então, acho que até esses pequenos detalhes de fazer as pessoas voltarem a ter vida de uma forma leve
super ajuda também dentro desse momento, né? Ainda mais quando a gente achou o falar sobre o tá tudo bem não estar bem, quando você volta lá e a pessoa fala, pô, você me ajudou. E aí você fala, vambora. Que massa. Né? Então, acho que tem essa troca. Mas o que a Carol falou de algumas áreas terem que estar, por exemplo, RH, sempre tem que ter uma pessoa de RH no escritório. Tem que ter uma, porque Com as certeza. pessoas querem falar com a gente. Então, tem um dos meus gerentes, ele vai todo dia. Então é ótimo, porque sempre tem alguém lá, mas tem que ter alguém de RH, porque isso ajuda as pessoas a procurarem, até resolver problema do dia a dia, mas também a falar. Então, algumas áreas tem que estar presente mesmo. Super, concordo. Muito bem, a gente estava falando aqui também de desafios de cultura que a gente já viveu na nossa vida, né? Quando vocês pensam na história de vocês, carreira, a gente vai compartilhar o nosso, né, Gui? Qual foi um grande desafio que vocês já viveram cultural, vocês, pessoalmente? Eu preciso pensar. Eu também. Comecem vocês. Gui, quer começar? Eu tive uma vivência em RH, trabalhando com cultura e engajamento especificamente, gente. Eu trabalhei no birô de crédito. E quando a gente pensa em birô de crédito, né, a gente pensa, pô, aquela empresa que manda a cartinha quando o seu nome vai ser negativado. É super, né, uma história assim. E o grande desafio que existia dentro dessa empresa era conseguir atrair as pessoas. Porque era uma empresa totalmente de tecnologia, então a gente estava buscando lá, né, como todo o mercado estava buscando pessoas de TI e tal, e a gente sabe que majoritariamente é uma galera mais jovem que está permeando nesse mercado, e as pessoas não conseguiam entender, tipo, não, mas como que isso é? E aí a gente começava com estratégia de... E aí, olha que louco, né? Como cultura está conectado com todas as áreas do RH, de people de verdade. Porque a gente mudou a estratégia de employer branding, a gente mudou a forma de se posicionar em termos de entregar conteúdo, a gente começou a se posicionar e ver que employer branding precisava ter uma galera olhando para isso e, tipo, vamos gastar energia pensando nisso especificamente. Mudamos todo o conceito de rituais, então eventos e tal. Foi um super trabalho, assim, que foi tirado do chão e a gente recriar e remodelar tudo isso no início da pandemia. Então, assim, um super impacto, porque ninguém estava se entendendo direito dentro daquele contexto. Mas, cara, precisa. Porque a gente não vai conseguir. A gente tinha, 300, 400 vagas abertas e não conseguia fechar, sabe? Um SLA gigantesco, a vaga nunca fechava. Porque as pessoas falavam assim, não, obrigado. A gente abordava o candidato, os cheios abordavam e, tipo, não. Imagina. Sim. Não faz nenhum sentido para mim. Então, olha como é importante e como isso reflete. E muitas vezes, como a percepção que as pessoas têm não é uma percepção real. Porque a empresa, super pra frente, acelerada, dentro de um birô de crédito, mas era uma startup dentro de um birô de crédito. Então, tinha muito essa cultura de vamos ser rápido, vamos dar feedback, vamos trocar, vamos criar. Mas ninguém de fora conseguia enxergar isso. Então, acho que pensando em cultura, né, tem muito também de que como as pessoas estão me enxergando, né? E como talvez estão me enxergando totalmente diferente do que eu sou de fato. E talvez você esteja comunicando mal, talvez você não esteja conseguindo transparecer de verdade. Acho que aquele framework do iceberg, que é super clichêzão da cultura, é muito verdade. Eu consegui tangibilizar aquilo. Eu falei, gente, é muito verdade isso. Porque todo mundo tá olhando só a pontinha. E, cara, ninguém tá interessado a mergulhar. E quando a pessoa mergulhava e entendia, de fato, tudo que tava pra baixo da água, falava, poxa, realmente, cara, faz sentido. Né? Então, acho que o meu principal perrengue, quando a gente fala, assim, de trabalhar com cultura, era conseguir mostrar que existia uma cultura totalmente diferente do que as pessoas imaginavam por uma questão cultural, literalmente, de ter crescido e enxergar uma empresa que tem 50 anos no mercado de uma forma, tipo, é uma grande senhora corporativa que trabalha desse jeito. E não era. Né? Então, acho que é muito de você mostrar como você é de verdade e saber mostrar quem você é. Eu pensei num exemplo agora, aqui mesmo na Blooming, a gente tinha um presidente, quando eu entrei, e ele faleceu, que era... ele foi um dos fundadores do Outback no Brasil, ele e o Peter. Ele faleceu e como ele fazia o Outback, ele era muito intuitivo, né? Ele era sensacional, um gênio, e ele era muito intuitivo. Com o falecimento dele, a gente teve que trazer outro presidente, que é o atual, que é o Pierre, e... Como que a gente fez? Vamos traçar uma estratégia. Como que a gente vai sair do intuitivo para a gente mudar um pouco essa direção? Porque o mundo de hoje não dá para ser só intuitivo, né? A gente tem muito dados, a gente tem muita concorrência, a gente tem pessoas diferentes. Então, a gente teve que construir uma estratégia de onde a gente estava para onde a gente queria ir. E, a partir daí, trabalhar
como que a gente vai passar isso para as pessoas? Como que a gente vai ser mais dados? Como que a gente vai falar mais? Como que a gente vai trabalhar cross, cultura ágil, sem trabalhar no seu silo? Então, dentro de RH, eu criei um monte de área que não existia. Então, até comunicação interna, que ficou melhor, employer branding, employee experience, diversidade e inclusão. Então, foram áreas para a gente conseguir trazer essa cultura mais ágil, trabalhar com dados. E qual é a consequência disso? A gente teve que trazer pessoas novas e pessoas que não se adaptaram saíram, porque sai do intuitivo de uma coisa que era mais fácil, que era a zona de conforto, para uma empresa um pouco mais focada não focada em resultado, mas na maneira com que a gente atinge o resultado. Isso eu estou lá há quase 7, então há 5 anos. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente conseguiu fazer, mas é passo a passo de como a gente faz isso. Eu acho que agora a gente está super legal, mas foi um processo... E é super interessante, é muito legal, né? Como que a gente vai mudar de uma forma de trabalhar para outra com 200 pessoas no escritório, né? Muito legal, muito legal. Eu acho que dá para ser orientado a pessoas e dá para ser orientado a resultados ao mesmo tempo. Claro. Né? Uma coisa não vai comer a outra, né? Não existe mais isso. Não. Porque antes tinha uma visão muito, né? Tipo, não, a gente e que legal que a gente tá aqui para ter lucro, e é o grande objetivo de toda empresa que tá aberta, né, gente? Sim. Não vamos romantizar. Não. A empresa tá aberta para gerar lucro, ela tem que dar resultado. Mas, cara, dá para fazer tudo isso e dá para considerar as pessoas aqui e se preocupar com elas ao mesmo tempo, né? Acho que essa é a grande questão. Muito bom. Eu acho que o principal desafio é o desafio de crescimento exponencial mesmo, né? Acho que já passei por 2 oportunidades, assim, de você começar uma empresa que as pessoas estão acostumadas a 100% na intuição, porque é tudo muito novo ali, e do nada você tem que colocar processos para que, de fato, todo mundo tenha a mesma experiência e a gente atinja o mesmo resultado. Mas funcionava tão bem daquele jeito, mas a gente precisa, né? E acho que o mecanismo mais simples que eu usei foi sempre trabalhar com transparência. Vamos viver o hoje? Porque amanhã isso pode mudar. E a gente precisa estar preparado para essa mudança, porque a gente tem que fazer isso para que a gente consiga impactar mais clientes de forma geral. Então, acho que esse foi, com certeza, o maior objetivo, assim... Objetivo não, o maior desafio conseguir lidar com os crescimentos exponenciais que eu amo viver, mas que você precisa conseguir ali fazer com que todo mundo entenda a importância disso. E, Carol, quando a gente fala em crescimento, que você está falando, e essa mudança, o que a gente tem que deixar claro é que tudo bem errar, né? Sim. Se não, então, tudo bem errar. Claro que a gente vai errar, todo mundo erra. Uhum. Então, deixar isso claro também. Vamos nesse caminho. Se errar, a gente para. Vamos tentar errar pequeno, né? Isso aí. A gente erra e vai por outro caminho. Então, deixar a pessoa mais tranquila. Tudo bem se eu errar, né? Não vou ser mandado embora se eu errar. Não, é normal. Todos nós vamos errar para a gente conseguir mudar a direção da empresa. Então, acho que isso é legal Muito também. bom. Até a história que eu ia trazer tem a ver com esses 2 pontos. Do erro e do crescimento. E é bem, assim, uma história bem minha, assim, como estava vendo a cultura. Então, né, eu trabalhei anos numa consultoria e a gente dizia muito de excelência para um amanhã melhor para todos. Então, tinha isso da excelência, consultoria contratada para entregar um produto de altíssima qualidade e tal. Daí mudei, né? Fui para acredito, as empresas scale-up, com cultura crescendo e mudando, dependendo da fase da empresa, com muita velocidade. E foi muito curioso que eu cheguei e daí tinha que implementar uma determinada ferramenta lá, e eu olhei aquilo e falei, nossa, mas não tá legal ainda. E daí eu voltei com a CEO e falei, olha, acho que eu esperaria um pouco, eu tenho que fazer isso, aquilo para ficar redondo e a gente lançar. Ela falou, putz, Isa, mas a gente já comunicou para todo mundo que a gente ia fazer. E assim, fica tranquila, porque aqui, cultura de testes, lembra do nosso valor do aprendemos rápido. Você já sabe, na verdade, você já entendeu que não tá legal, você vai conseguir rodar isso e ajustar super rápido, e no mês que vem você já vai soltar a versão 2, muito melhor que a primeira. E aquilo, eu falei, uau, caramba, então a excelência vai chegar, né? Essa é a nossa visão. E assim, o produto é legal, é muito positivo para a sociedade, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai melhorando aos poucos e vai ficando cada vez melhor, então tá tudo bem.
E foi uma virada de chave mesmo, assim, foi super interessante. E dá uma leveza. Então, então, assim, estamos juntos, a gente sabe que não tá perfeito, mas a gente tá caminhando para chegar nisso. A aspiração é alta. E a gente vai no passo a passo. A gente sabe que a gente não vai usar esse modelo daqui a 2 semanas. Exato. Mas essas 2 semanas vão ser incríveis A nesse gente modelo vai, aqui. exato. Né? E vai melhorando. E a gente tá junto nessa, E tamo né? junto. Que faz diferença. Super, super. Super. Então, foi, acho que a minha grande virada, assim, de chave. Demais, demais. Gente, eu quero agradecer muito o nosso papo. Acabou? Foi muito... Você viu que passou rápido? Boa. Passou rápido demais, né? Mas, ó, antes a gente sempre tem um quadro fixo aqui também no nosso podcast, no RH no Ar, que é a gente quer saber alguma dica, algum livro, algum podcast, algo que tenha sido muito legal para a carreira de vocês, que vocês acham importante compartilhar com quem tá assistindo a gente agora, né? Um profissional de RH aí que tá buscando uma inspiração, que tá com um super problema de cultura para resolver e talvez tenha encontrado esse episódio. O que vocês acham que é importante compartilhar aí, pensando em qualquer coisa, num conteúdo, numa vivência, numa experiência, num curso, numa pessoa? O que vocês acham legal aí poder contar para essa galera? Ai, não me vem nada à cabeça de dica específica de livro e tal. Eu acho que o mais importante é você falar com colegas e expor a sua dificuldade. Porque quando você expõe a dificuldade com um colega de RH, ou seja, o network é super importante, ele pode te dar uma outra visão, uma outra perspectiva de como você vai chegar lá. Fora o autoconhecimento, né? Que você tem que se conhecer para poder atingir isso. Então, acho que o network é importante. Não, a gente não pode ficar afundado só no trabalho. A gente tem que fazer network e tem que conversar com os nossos colegas. Não somos concorrentes, né? Somos pessoas de RH para cuidar de pessoas. Então, para mim, é a dica que fica. Boa, boa. E você, Carol? Eu vou quase terminar com o que eu comecei falando, que é ver sorrisos, sim. Olhe as pessoas de fato, assim, tenha uma escuta ativa. Eu acho que isso vale mais do que qualquer livro, qualquer material teórico, até porque a gente vive nesse mundo de construção. Talvez a gente leia um livro, quando termina, fala, putz, a gente precisa mudar, né? Então, a gente precisa estar muito vivo naquilo. E uma coisa que eu faço, acho que desde que eu me entendo por gente, ver a felicidade das pessoas nas pequenas coisas do dia a dia, assim. Às vezes a gente se questiona tudo, tem tanta essa perfeição, né? Do tipo, pô, eu só posso entregar quando estiver pronto. E aí, quando você tá passando na rua, a pessoa tá feliz ali, pô, comendo um salsichão bem carioca. E ela tá com um sorriso. E você fala, pô... É isso. É isso. Então, olhem, parem de andar na vida olhando pro celular. Olhem pro mundo, que o mundo ensina muito, 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 muito. E é legal pra caramba, né? Eu acho maravilhoso. Super, super. É aprender com tudo, né? Sim. No fundo, no fundo. Muito bem. E acho que assim, o que eu tenho feito, compartilhar um pouco, acho que a Acreditas, né, é uma empresa de tecnologia e cada vez mais a gente fala disso e as pessoas falam em termos de tecnologia. Então, acho que minha busca ultimamente tem sido como é que eu conecto essas coisas. Então, estudar tecnologia, produto e conectar com people. E é isso, saber a realidade. Não ficar isolado, né? A realidade ensina a gente demais. Super, super. Bom, quero agradecer demais, mais uma vez, e agradecer você que esteve com a gente aqui nesse papo. Espero que tenha contribuído para sua carreira, para o seu desafio, para o seu dia a dia. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comenta aí o que você achou, que a gente está de olho, né, para construir os próximos episódios e continue nos acompanhando. Muito obrigado, viu? Valeu, até mais!